Tivemos aí alguns pedidos que já chegaram, outros ainda estão a caminho de chegar, mas todos eles com certeza são do conhecimento de Deus e Deus o fará segundo sua boa vontade, se assim Ele desejar. Irmão Enoque, poderia nos conduzir em oração? Microfone, Enoque. Deixa eu ver se eu ajudo aqui. Ok, já ativei. É que eu tinha ativado e depois... Mas vamos orar então, né? Eu vi aí alguns pedidos, né? Alguns pedidos para orar pela família, né? Nós realmente precisamos orar pela família. Alguns outros pedidos pela saúde, né? O irmão Ribeiro teve uma indisposição aí durante a noite. Precisamos orar, continuar orando, né? Já temos orado, mas continuar orando também pela saúde do pastor. É uma bênção mesmo nós orarmos uns pelos outros, irmãos. E desculpe abrir esse parênteses, mas eu sou muito grato pelas orações dos irmãos, porque eu nunca tinha visto a ação de Deus através da oração dos irmãos. E eu pude ver isso e eu sei o quanto é poderosa a oração dos irmãos. Então vamos orar. Oremos. Onipotente Pai, grandioso Deus que habita nas santas alturas, aquele que habita numa luz inacessível, mas ao mesmo tempo está aqui em nosso meio através do seu Santo Espírito, honras e glórias nós prestamos ao Senhor. Nós te adoramos, ó Pai, na beleza da tua grandeza, na beleza do teu poder, na beleza da tua onisciência, mas te adoramos principalmente, Senhor Deus, na beleza do teu amor que nos constrange. O teu amor nos alcança onde quer que estejamos. Senhor, eu relatei já alguns pedidos que foram feitos, outros talvez eu tenha esquecido ou talvez não tenha visto, mas sobre o teu altar, ó Pai, nós queremos colocar todos os pedidos que foram realizados e aqueles que também ficaram no coração de cada irmão. Senhor, nós sabemos que a tua graça é infinita e a tua misericórdia também é infinita. Sabemos que há poder na oração e sabemos que o Senhor se inclina para ouvir as nossas petições, especialmente quando nos humilhamos diante do teu altar. Por isso, ó Pai, mergulhados no sangue do Jesus, mergulhados no sangue do Cordeiro, nós imploramos para que tu possas receber esses pedidos, todos que foram realizados e os que não foram realizados, para que o Senhor possa atender segundo a tua vontade, crendo que o Senhor sempre faz o melhor por nós. Dá-nos a tua paz, unge os lábios do pastor Luciano, que abra essa semana de oração. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Deus abençoe aí. Estão me ouvindo aí? Estão fazendo um ok aí, ó, um joinha. Ótimo, beleza. Eu só queria nesse momento pedir que aqueles que estão com a câmera fechada, se pudessem abrir, mas se você não quiser mostrar aquela cabeleira que você acordou agora, não se preocupe não. Você abre a tela, coloca o celular voltado para o teto, aí fica legal aqui, tá certo? Vai ser muito bom, assim, esses momentos. Eu louvo a Deus, porque esse momento de estar a sós com Deus, buscando ao Senhor, é maravilhoso. E está sendo uma realização de um sonho, né? Fazer uma semana de oração via Zoom, tá? O que antes nos distanciava, agora está nos aproximando, tá percebendo, né? E nós temos que aproveitar a tecnologia para nos aproximarmos, para estarmos mais em comunhão com Deus. Eu queria dizer para vocês que aqui nós temos no nosso meio um convidado, viu? Gilson Cordeiro. Acredito que vocês estão percebendo que o Luciano Cordeiro tem alguma coisa a ver, né? Esse é meu irmão, viu, gente? Esse é um dos irmãos, é 10, né? É tanta gente que só conta quando está dormindo, né? E seja bem-vindo lá, e está lá em Pernambuco, tá? E se ele é capaz de acordar em Pernambuco e participar, você também é capaz de participar, né?
Por isso é um convite e uma inspiração aí. Muito obrigado, meu irmão, tá aqui participando conosco desse momento tão especial, tá certo? Nós queremos também agradecer a todos os irmãos aqui do distrito que estão participando. Aí nós temos o Paulo, a Amanda, a Elaine e tantos outros estão participando. Nós vamos aproveitar esses momentos. Nós vamos ter aqui mais ou menos 42 minutos e eu vou tentar fazer uma proeza aqui, tentar resumir 24 folhas de um capítulo para tentar passar a essência para vocês. Eu sei que eu estou com uma moleza, porque amanhã, acho que o David vai estar com, acho que umas 40 folhas para poder resumir. Mas, assim, vamos estudar a essência. Eu peço a vocês que peguem a palavra de Deus. Estão com a Bíblia na mão aí? Por favor, peguem a Bíblia. Aqueles que não estão com a Bíblia na mão, por favor, peguem a Bíblia. Vai lá pegar a arma poderosa. Nós vamos ler algumas passagens bíblicas, tá certo? Nós vamos estudar o Espírito de Profecia, alguns textos de profecia, mas tudo baseado na palavra de Deus, tá certo? E se alguém, em algum momento, quiser fazer um pequeno comentário, que seja assim de uns 15 segundos, tá certo? Tem que ser 15 segundos mesmo, porque a gente não pode prolongar muito. Você só levantar a mão aqui no virtual e a gente dá a oportunidade, né, David? A gente dá a oportunidade aí para participar, beleza? Muito bem. Eu convido você, o tema de hoje, então estamos iniciando, é um movimento de reforma dentro da igreja. É o primeiro capítulo do livro. O livro também vai estar disponível para você de forma virtual. Eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Joel, capítulo 2. Vamos abrir a Bíblia agora, em Joel, capítulo 2. Tá certo? De vez em quando, se alguém quiser falar em 15 segundos, pode abrir o áudio, porque aí eu também escuto vocês, tá certo? Joel, capítulo 2. A palavra do Senhor, já oramos, e a palavra de Deus será aberta agora mais uma vez, tá certo? Joel, capítulo 2. Nós vamos ler alguns versos desse capítulo, tá certo? A começar pelo verso 1 e o verso 2. Depois nós vamos ler do 12 ao 17, tá? Mas antes de ler a palavra, mais uma vez, aí da forma como você está, podemos orar e pedir a sabedoria de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus, a tua palavra será aberta e é uma honra para nós poder ler a tua santa palavra. Pedimos nesse momento que o Espírito Santo nos conduza na estudo desse capítulo, que possamos viver em nossa vida um verdadeiro reavivamento, uma verdadeira reforma. Em nome de Jesus. Amém. Joel capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbe-se em todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Agora eu convido você aí para o verso 12 ao 17, que diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor. Veja, esses versos são versos de advertências e ao mesmo tempo da misericórdia de Deus. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, diz o verso 12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em graça e grande benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o porte e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio.
para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Agora o verso 25 e 26. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Meus queridos, nós temos aqui, nesses poucos versos, uma profecia que foi feita pelo profeta Joel há muitos anos atrás, e aparentemente se refere ao Antigo Testamento, mas essa profecia também ela se refere ao futuro, aos tempos que nós estamos vivendo. A profecia de Joel se viria para o povo do antigo passado, onde eles estavam vivendo uma grande crise, e a crise aqui de Joel, ela se aplica à crise de gafanhoto, porque o texto diz que o gafanhoto estava destruindo toda a lavoura, estava destruindo tudo, toda a nação de Israel estava sofrendo com a crise. Mas essa crise ela também se aplica muito mais ao tempo final, ao tempo que nós estamos vivendo. Por isso, a profecia de Joel, ela é perfeita para os nossos dias, porque nós também estamos passando por grandes crises. Nós estamos passando por uma crise sanitária, mas não somente sanitária, nós estamos passando por uma crise moral, nós estamos passando por uma crise espiritual, nós estamos passando por vários tipos de crise em que a humanidade ela se encontra no momento. Por isso, nós podemos perceber que em meio às crises, Deus está agindo. Louvado seja Deus. Como agiu no passado, ele age hoje. Só que eu penso que Deus tem um propósito no meio das crises. A crise, que para muitos é uma maldição, poderá representar uma bênção. Por quê? Porque é no meio da crise que Deus revela o seu poder e, ao mesmo tempo, revela as fragilidades humanas. Hoje, o mundo em si se encontra apoiado em suportes humanos. A Bíblia é bem clara quando diz que maldito o homem que confia no homem, que faz do braço humano sua força. Mas nós, seres humanos, somos tendentes a fazer do ser humano a nossa força. Nós podemos fazer do capitalismo a nossa força. Nós podemos fazer do trabalho a nossa segurança. Nós podemos fazer todo o nosso conforto a nossa saída. E a crise, ela vem exatamente para mostrar que o ser humano, ele é frágil, que os poderes governamentais são frágeis. Eu penso que a crise é uma forma de Deus falar, é o megafone de Deus para despertar não somente o mundo inteiro, mas despertar o seu povo. E aos olhos humanos, despertar esse mundo capitalista, esse mundo que vive apoiado e confiante nos seus recursos, é difícil, né, aos olhos humanos. Mas veja, nós estamos no meio de uma pandemia, e uma pandemia fez com que todo mundo parasse. É como se Deus colocasse o mundo de joelhos, porque os transportes pararam. Nós estamos vivendo uma crise financeira como nunca nós vivemos. Isso mostra para o mundo inteiro que a força do ser humano, a confiança do ser humano não está nessas coisas, mas está no Deus Todo-Poderoso. Eu queria falar um pouco aqui sobre a questão da necessidade de uma reforma. E a Ellen White, no livro Preparação para a Crise Final, que é uma compilação dos escritos de Ellen White, diz assim: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente de todas as necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Veja, Ellen White está falando uma coisa aqui muito importante. Nós precisamos viver um reavivamento verdadeiro no nosso meio. Isso não vai acontecer, eu diria assim, ela é bem clara, de forma coletiva. O nosso sonho é que a igreja toda reavivasse. Mas ela não, se não fosse esperar que a igreja toda ela se reavive num só momento, talvez isso se torne um sonho impossível. Mas se esse reavivamento ele começar de forma individual,
a igreja toda será reavivada. Porque quando você começa um reavivamento individual, você vai estar começando um reavivamento na sua família. E a família, ela é a base da sociedade. A família é a base, é o que forma a igreja. Começando de forma individual, passando para a família, com certeza, toda a igreja será reavivada. Outra coisa que ela fala aqui, que ela faz uma advertência aqui no livro, na página 27, aqueles que têm a cópia, diz assim: o povo de Deus não suportará a prova, a menos que haja um reavivamento, uma reforma entre o povo de Deus. Mas esta deve começar sua obra purificadora entre os pastores. Aí eu já começo falando das responsabilidades dos pastores, do qual eu estou no meio aqui. Ellen White diz que necessitamos de pastores que vivam essa consagração, porque eu agora já estendo para os líderes. E nesse momento eu estou falando para líderes de igreja, homens e mulheres ungidas de Deus, homens de Deus ungidos, do qual, se a reforma não começar em nós não podemos esperar que a igreja mude. Isso seria uma incoerência da nossa parte, né? Nós queremos tanto ver uma igreja reavivada, mas nós precisamos começar esse reavivamento. É uma responsabilidade, nós temos que chamar para nós. E Ellen White diz, essa reforma, esse reavivamento, ela deve começar pela liderança, pelos pastores, pelos líderes. Por isso, ela faz essa comparação. O que seria reavivamento, o que seria reforma? Ela diz que são duas coisas bem diferentes. O que nós geralmente nós fazemos é o quê? Nós queremos reformar tudo. Nós queremos reformar, nós criamos métodos, mas nenhuma reforma terá efeito se primeiro não houver um reavivamento. E eu diria que reavivamento nenhum acontecerá sem a atuação do Espírito Santo. E o Espírito Santo não descerá enquanto não houver uma igreja que ama a palavra de Deus. Não que uma igreja que lê a palavra de Deus de forma aleatória. Não uma igreja que faz um reavivado de 5 minutos e acha que com isso vai existir um reavivamento. De forma nenhuma. Não que ler a Bíblia 5 minutos e reavivar seja algo errado. Não. Mas nós devemos ir muito mais além, porque a reforma ela acontece, o reavivamento ele acontece quando a palavra de Deus é exaltada. E nós estamos vivendo num mundo desafiador. Nós estamos vivendo num mundo que existe muitos concorrentes. E uma delas é a mídia, né? O WhatsApp, o Facebook. Eu quero usar uma frase que eu usei há dias atrás. E não é minha, é de um amigo meu. O pastor Josanã, que diz assim, quando Jesus voltar, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram só vai servir para uma coisa, para mostrar que nosso problema não era falta de tempo. Por isso, a Bíblia, ela é a base do reavivamento. Palavra de Deus, nós temos que nos debruçar com a palavra de Deus. Não podemos pensar em reavivamento sem oração. Nós vamos falar um pouco sobre oração daqui a pouco. Eu diria que a oração é a chave, né? E o testemunho é a missão. Mas só que eu queria destacar aqui, ela destaca que reavivamento significa uma vivificação das faculdades do Espírito. O reavivamento ele vai ressuscitar quem está morto espiritualmente. Exatamente, um reavivamento das faculdades do Espírito e do coração, um ressurgimento da morte espiritual. Quer dizer, reavivamento vai tirar alguém da zona de conforto, vai tirar alguém que está morto espiritualmente. Já a reforma, ela diz que é diferente, é uma reorganização, uma mudança de ideias, teorias, hábitos e práticas. Queridos, recentemente, há uns 10 dias, eu e a minha família, louvado seja Deus, nós estamos passando por uma reforma de saúde. E esse era o meu maior sonho. E eu dizia para Deus, meu Deus, quando isso vai acontecer em minha vida? Porque eu prego, mas nunca vivo. E no meio de uma crise que nós estamos vivendo, Deus está nos dando uma bênção, irmãos. Uma bênção que eu, em 35 anos de cristianismo, não tinha coragem. É uma reforma de saúde. E Deus já está dizendo para mim e para todos aqueles. A minha sogra já está provando isso aí há um bom tempo. Dizendo o seguinte, que
com pouco tempo que você começa essa reforma de saúde, milagres já começam a acontecer. Eu já estou provando milagres na minha vida, meu irmão. Isso não é diferente com você, não. A reforma é uma reorganização de hábitos. Deus, eu diria que a reforma, não somente no aspecto de saúde, né, em todos os aspectos, mas é a mensagem, uma das mensagens dos anjos, da terceira mensagem angélica, uma mente saudável, uma mente que está aberta para a atuação do Espírito Santo. E isso vem por meio de hábitos saudáveis. Não podemos convidar o Espírito Santo entre a nossa vida, cuja vida não está reorganizada, está uma bagunça, né? E Deus seja louvado, porque a mensagem tem falado ao meu coração. Eu estou falando de uma experiência que eu estou vivendo. Eu gostaria que essa experiência fosse sua também, meu irmão, minha irmã. Quando a liderança da igreja, que é o que representa a linha de frente da igreja, experimentar isso em sua vida, não como salvação pelas obras, viu? Eu não estou falando aqui sobre salvação pela soja, não. Eu estou falando salvação pela fé. A salvação é a justificação pela fé. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas tem gente que usa isso como um meio de salvação. Isso não é meio de salvação. Isso é apenas para manter nossa mente aberta para a atuação do Espírito Santo. E milagres começam a acontecer. Eu queria também avançar um pouco, porque eu tenho muitas páginas, como eu falei para vocês aqui, né? Mas, assim, eu vi uma frase aqui que eu achei interessante. Antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo de Deus tal avivamento da primitiva piedade, como nunca houve. O Espírito Santo e o poder de Deus serão derramados sobre os seus filhos. Queridos, nós cantamos, oramos e buscamos o Espírito Santo todos os dias. Mas quando nós estivermos em sintonia com a vontade de Deus, tenha certeza, o Espírito Santo atuará de forma poderosa. Eu creio que já está atuando. Quantos creem nisso, levanta a mão. Em nome de Jesus. Olha aí, está todo mundo acordado, né? Louvado seja Deus. Queridos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Espírito Santo já está atuando. Já está atuando porque existem pessoas que estão levando isso a sério. Reforma de saúde, reforma espiritual, reavivamento. E esses que estão levando a sério é o Espírito Santo que está usando para arrancar uns da zona de conforto. Vamos falar aqui um pouco sobre as características da reforma. Porque quando a gente fala em reforma, existe o lado bom e existe o lado perigoso, né? Nós temos que saber que diante do verdadeiro existe também o falso. O inimigo está contrafazendo. Uma das formas que o inimigo faz para destruir a obra de Deus, por exemplo, você nunca vai falsificar. Você já viu alguém falsificar uma nota de R$70? Alguém já viu aqui? Hein, Enoque? Eu creio que não, né? Com certeza não. Por quê? Porque não existe uma nota de R$70, não, meu irmão. Não existe uma nota de $120, não. Isso existe uma nota de $100. O inimigo, ele só falsifica o que existe de verdadeiro, né? E nós temos isso aí, nós conhecemos, né? O dia do Senhor e tantas outras coisas que o inimigo está fazendo aí, tá certo? Mas, por exemplo, ele falsifica também o reavivamento, a reforma. E nós temos que ter um pouco de cuidado, porque essa reforma, ela não pode descambar para o lado do fanatismo, né? Vamos falar um pouco sobre fanatismo aqui. Mas aqui, o método do inimigo, ela diz assim, o método do inimigo, este tem sido o método do grande inimigo desde os tempos antigos. Adulterar o verdadeiro e oferecer uma falsificação para promover a desordem. Nós temos que estar bem espertos, né? Bem alertas. Em que sentido? Se nós estamos em sintonia com Deus, nós vamos perceber a forma como o inimigo está trabalhando. O inimigo, ele é muito sutil, né? Essa semana nós vamos estudar na lição como ele foi sutil com Eva, e hoje também está sendo muito sutil. Ele está tentando misturar a verdade com a mentira, de tal forma que você não perceba. Não perceba. E isso ele foi capaz de enganar Eva, tá? Que era perfeita, 100% perfeita. Enquanto mais nós, eu e você, meu irmão. Aí é que ele vai usar mesmo. Aí veja, falsificação satânica da reforma. Qual é a falsificação que ele está utilizando? Diz assim, em todo avivamento, ele, Satanás, pronto para introduzir os de coração não santificado e desequilibrados de espírito. Nenhuma reforma em toda a história da igreja foi levada avante sem encontrar seus obstáculos. Sempre foi assim, meus queridos. O inimigo, ele está trabalhando.
de forma sutil. E até mesmo onde existe reforma verdadeira, o inimigo quer colocar a sua colherzinha. Ele quer estragar tudo. E de que forma ele estraga? Aí aqui começa falando. Espírito de discórdia e revolução. Essa é uma das maneiras que o diabo está trabalhando para acabar com a igreja, né? Um traço muito comum nos falsos movimentos de reforma é o espírito de discórdia, revolução crítica e destrutiva atingindo a igreja. Você vai encontrar aqui, acolá, alguém que diz assim, não, a igreja está assistindo uma reforma. Pessoas estão saindo da igreja verdadeira de Deus, a igreja que Deus estabeleceu, para dizer que Deus está abrindo uma nova igreja, que está reformando a igreja. Se esse tipo de reforma está vindo sobre o ar de crítica, corações não santificados, pessoas desequilibradas, estão dizendo que está existindo uma reforma, isso é obra satânica. Nós temos que ter muito cuidado, né? Eu aprendi que fanatismo, o que é fanatismo? Fanatismo é proibir o que Deus não proibiu. Já viu essa frase? Proibir o que Deus não proibiu. Isso chama fanatismo, viu? Tá certo? Isso é farisaísmo, né? E esse espírito de discórdia é uma das armas do inimigo, meus queridos irmãos. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. A gente sabe que lidar com pessoas, nós somos líderes. Eu estou falando aqui para a maioria são líderes. Lidar com pessoas não é fácil. É necessário muita oração. Jesus teve com pessoas, ele liderou pessoas, os líderes lideraram, e essas pessoas precisam estar em constante oração. Porque o espírito de discórdia, eu acho que um dos maiores desafios nossos é levar a igreja a uma unidade. Manter a unidade da igreja é um dos maiores desafios dentro da igreja. Por isso não vem somente com experiência na liderança, com o tempo de igreja. Eu tenho um tempo de igreja, eu lido com essa situação. Existem situações aqui, muitas vezes nós não vamos saber lidar. Mas quando nós oramos, Deus atua. Quantos creem nisso, diga amém. Amém. Deus atua. Você vai orar e quando você menos espera, chegou lá, o problema está resolvido. Ô, glória. Quantos já provaram isso? Eu já provei muitas vezes de orar e quando chegar lá o problema já está resolvido. Quantos já provaram isso? Eu já provei também, muitas vezes. Quer dizer, isso é uma prova que a oração ela tem poder. Não é somente a experiência que pesa não, viu? Mas a oração, ela é poderosa. Eu quero aproveitar outra frase aqui. O tempo está correndo, né? E eu estou correndo com as páginas. Sempre que um desses, assim chamados movimentos de reforma, suscite um espírito de crítica destrutiva contra os dirigentes da obra e contra a organização da igreja, fazendo ecloir o espírito de discórdia e revolução, saibamos logo que, sem qualquer outra análise, que é Satanás que encabeça e que se trata de uma falsificação da verdadeira reforma. Quer dizer, vamos desconfiar daqueles que dizem que quer reformar a igreja, mas são pessoas críticas, né? O povo de Deus não é um povo crítico, não é um povo acusatório. Nós precisamos tirar isso dentro da igreja. E nosso papel como líderes de Deus é orar para que o espírito de crítica, de confusão, ele seja banido dentro da igreja, em nome de Jesus. Que no meio de nós haja harmonia, porque esse é o verdadeiro espírito de reforma que Deus deseja para cada um de nós. Aqui diz que Satanás está agindo com energia e engano, porque ele é o príncipe do mal, está trabalhando de forma intensa. Eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos irmãos. Satanás não tira férias não, viu? Nem pense que ele tira férias não. A gente precisa de férias, mas ele não. E no campo espiritual não existe férias não. Mas ele está trabalhando dia e noite para destruir o povo de Deus. Tá? Ele está fazendo isso. Ele está usando o fanatismo. Isso aconteceu nos tempos dos apóstolos, aconteceu no tempo de Lutero, né? O fanatismo, zelo exagerado. O zelo, ele tem que ser acompanhado por amor. O amor é que dosa tudo. Você vai encontrar muita gente zelosa, e de vez em quando é um zelo tão exagerado, mas esse zelo não é acompanhado de amor, não. Por isso, o verdadeiro zelo, ele tem que existir pela causa de Deus. Mas tem que ser acompanhado,
pelo amor, que é o dom supremo. Se o amor não existir, não vai valer de nada esse zelo, né? Eu quero ler mais outra frase que diz assim: quando o Senhor opera mediante instrumentos humanos, quando os homens são movidos com o poder do alto, Satanás leva seus agentes a exclamar fanatismo. Agora eu quero partir para o outro lado. Nós devemos promover a verdadeiro reavivamento, a verdadeira reforma. E não devemos desistir. E não devemos desistir porque alguém zomba. Porque, por exemplo, se hoje você fala de reforma de saúde, você vai encontrar dentro do povo de Deus pessoas que ficam tirando onda, dizendo assim: será que é verdadeiro isso mesmo? Ele leva para o lado da brincadeira, né? Quantos já não viram isso? Sim ou não? Sim, sim. E vai dizer assim: você está maluco? E é dentro do povo de Deus. Por isso, queridos, até mesmo quando existe um reavivamento genuíno, o inimigo vai usar para dizer: isso é fanatismo. Você quer ser fanático? Você quer ser mais santo do que os outros? Outra coisa também que o inimigo está usando, a chamada nova luz, né? Não, eu recebi uma nova luz, né? E hoje o que se vê é o seguinte: nós temos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Um dos princípios que eu quero citar para vocês aqui é a Trindade. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está bem estabelecido na palavra de Deus. O inimigo vem trazer aí nova luz, dizendo que o Espírito Santo é energia, dizer que Jesus Cristo, ele não é realmente filho de Deus, ele foi criado por Deus, quer dizer, e hoje isso tem dividido a igreja, né? Aí eu disse: não, mas isso aí é uma nova luz. Eu pergunto: que nova luz é essa que está dividindo a igreja? Que nova luz é essa que vai de encontro, contrário à palavra de Deus? Isso não é reforma, isso aí é obra do diabo. Por isso, nós, como líderes de Deus, temos o dever de defender os princípios da palavra de Deus, a doutrina, e o princípio é inegociável. Se nós não tivermos as 28 crenças aqui bem gravadas na nossa mente, nós não temos um foco, a igreja não terá foco. Por isso, nenhum reavivamento acontecerá baseado em nova luz, porque isso aí é obra do inimigo. Se Deus quiser revelar uma nova luz, ele o fará, mas ele não fará baseado em um ou dois pensando, não. Ele vai fazer com a igreja mundial pensando, né? Quando todos os líderes da igreja chegar a uma conclusão, Deus vai mostrar que aquela verdade ali, realmente é verdadeira, né? Aquele conceito. Alguém abriu o fone aí, se alguém quiser falar, pode falar, viu? Beleza? Não me deixe falando sozinho aqui, não, que eu prego muito, mas eu gosto quando alguém fala alguma coisa. Eu sinto, essa voz, ela é doce aos meus ouvidos, viu? Tá certo? Muito bem. Vamos aqui falar um pouco sobre as características adicionais da reforma. Para existir uma verdadeira reforma, tem que existir espírito de oração. Vão anotando aí: espírito de oração, espírito de sincera conversão, espírito abnegado e generalizado do trabalho missionário, espírito de louvor e ação de graça. Queridos, nós queremos uma igreja reavivada quando não existe espírito de oração. Queridos, Lutero já dizia: quando eu estou ocupado, eu oro 2 horas por dia. Quando eu estou muito ocupado, eu oro 4 horas por dia. Eu pergunto: queridos, quando é que nós vamos chegar nesse nível? Eu não quero imitar Lutero, eu quero imitar Jesus, que passava noites inteiras orando. Eu fico pensando: será que isso é impossível? Não, não é impossível. Porque se era possível para Jesus, era possível para mim. Se foi possível para Lutero orar 4 horas por dia, por que não é possível para mim? O problema é que minha mente está muito ocupada. Muitos conceitos têm que ser mudados. Por isso, a reforma, a verdadeira reforma, ela tem que ter o espírito de oração. E não é com 5 minutos que você vai chegar a lugar nenhum, não. Esse é o tipo de oração que não passa do teto. Não ressuscita um pinto, viu? Eu acho que com 5 minutos não chega nem na altura do telhado. Irmãos, nós temos que aprender o que é oração, o que é clamor. E não tem melhor do que Jesus. Quer aprender o que é oração? Vai ler os Salmos. Vai ver como é que Davi orava. Nós vamos aprender. Outra coisa é sincera conversão.
A conversão, ela não acontece num ponto perdido na vida. Nós temos que nos converter diariamente. É chamado o batismo do Espírito Santo. Ele tem que ser diário. Terceiro, nós temos que ter um espírito abnegado de trabalho missionário. Hoje, a igreja é o instrumento de Deus aqui na terra para proclamar a verdade. E eu pergunto, nós como igreja estamos amortecidos? Eu não quero ser precipitado nas minhas palavras, mas eu quero dizer para vocês que se nós queremos uma igreja realmente poderosa, essa igreja tem que ser uma igreja que proclame a verdade. Ou esse anjo está de férias, porque a Bíblia diz que eu vi um anjo voando pelo meio do céu proclamando o evangelho eterno. Queridos, nós somos o povo da verdade, nós precisamos proclamar essa verdade a plenos pulmões, a tempo e fora de tempo, mas nós não podemos deixar que essa verdade não seja proclamada. Isso é o verdadeiro espírito de reforma. Uma igreja que só ora, só jejua, e não tem um espírito missionário, essa igreja, ela vai morrer no fanatismo. Por quê? Porque não é uma igreja, eu diria que não é um espírito ativo, é um espírito passivo. Outra coisa, o espírito de louvor e gratidão. Nós temos que ser gratos a Deus. Queridos, só há poder onde há gratidão. Deus é bom todo o tempo, meus irmãos. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Deus é bom todo o tempo. Deus cuida de nós como a menina dos seus olhos. Jamais não podemos esquecer disso, da bondade de Deus. Queridos, louvar a Deus. Em vez de abrir nossa boca para falar da vida alheia, vamos louvar a Deus. Quando a dor bater a nosso coração, louve ao Senhor. E agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Porque é louvando e agradecendo a Deus que a reforma ela acontece. Nosso espírito de gratidão, uma vida grata a Deus. É uma vida mais feliz, mais vibrante, uma igreja mais vibrante. Não uma igreja que murmura, como Israel fazia no passado. A murmuração, queridos, ela ofende o Espírito Santo de Deus. Ellen White diz isso claramente. Nós somos um povo mais que murmura ou que mais que agradece? Vamos agradecer. E para agradecer, joelho no chão, meu irmão. Vamos orar. E vamos louvar ao nosso Deus, porque nós temos que viver um dia de cada vez. Para que viver preocupado com o amanhã? Amanhã eu não sei nem se eu estou vivo. Eu tenho que louvar a Deus hoje. Eu tenho que dar o meu melhor hoje. Eu tenho que amar hoje. Eu tenho que perdoar hoje. Isso são obras do Espírito Santo, irmão. Como é que eu oro a Deus e continuo o mesmo homem, a mesma mulher, ingrato, que não agradeço, que não perdoo, que vivo com um rancor no coração, permitindo que o egoísmo, ele invada a minha vida? Isso não é gratidão. Mas precisamos passar por um espírito de reforma. Nós estamos perdendo muito tempo com aquilo que não vai nos levar a uma reforma, nem a um reavivamento. Eu quero avançar aqui, queridos. Eu não quero me empolgar. Minha esposa já veio aqui falar sobre o tempo. Quero até agradecer a ela aqui, quer dizer quando a gente se empolga, viu? Tem que pegar no pé mesmo. O coração da reforma, a pregação da mensagem da justificação pela fé. Eu acho isso aqui lindo, na página 33. Né? A igreja, diz aqui, na hora da crise, por que passará a igreja? Não haverá meio termo. Jesus falou assim, o que não é comigo é contra mim, o que comigo não ajunta, espalha. Está em Lucas 11, 3. Querido, está na hora de decidir. Nada de meio termo. Ou eu sou de Cristo, ou eu não sou de Cristo. Os que não aceitam essa mensagem e preferem continuar sendo morno, formal, cheio de justiça própria, cairão na sacudidura e se perderão. Eu não sei quem vai falar sobre sacudidura essa semana. Eu não sei se é David ou se é alguém mais. Eu acho que é um dos anciãos. Mas aqui, o que é sacudidura? Eu vou falar lá. Mas quem continuar sendo morno, formal e cheio de justiça própria, eles vão cair. Diz a serva do Senhor. Isso é uma advertência muito grande, irmãos. Ele fala um pouco sobre Laodiceia. Alguns não suportarão esse testemunho direto de Laodiceia, né? O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido. Apocalipse, abre lá em Laodiceia, por favor, irmãos. Antes de nós concluirmos aqui, eu só tenho 7 minutos. Eu sei que eu vou fazer em 7 minutos, não, mas Deus proverá. Apocalipse, vamos lá. Apocalipse aqui, olha. A carta à igreja de Laodiceia, né?
Apocalipse 3,14, diz assim: o anjo à igreja de Laodiceia, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. Verso 15, conheça as tuas obras, que nem és frio nem morno, quem dera fosse frio ou morno. Assim, porque tu és morno, eu estou à fonte de vomitar da minha boca. Queridos, quando eu quero vomitar, eu tomo água morna. Eu já tive muita gente aqui que quando eu tomo água morna, é automático, é bater no estômago e eu vomito. O que é que Deus está dizendo aqui, ó? Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Pois diz, eu estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, mas tu és infeliz, miserável, pobre, segue nu. Eu aconselho de mim que compres ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas e colírio. Eu repreendo e disciplino quanto os amo. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre justificação pela fé, queridos. Uma franca mensagem de carinho aqui está o Apocalipse. Eu acho que a parte melhor aqui do estudo de hoje é essa aqui. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo, não é João não. Jesus Cristo está dizendo assim, eu conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras. O autor é o próprio Cristo, e esse Cristo não é juiz apenas, ele é salvador e ele é o nosso melhor amigo. Não é alguém que quer somente nos acusar, nos julgar e dar sentença final. Ele é o que deu a vida por nós. Ele é o nosso melhor amigo. E ele está dizendo assim, eu conheço as tuas obras, meu amigo. E ele diz assim, ó, eu sei as tuas obras. Fala-nos aquele que nos conhece e conhece melhor a nós do que a nós mesmos. Você acha que se conhece? A gente não se conhece. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mentiroso, traidor. A gente não se conhece. Mas existe um Deus que nos conhece, melhor do que nós mesmos. Talvez você crie um conceito de espiritualidade na tua vida que está te enganando, que está te levando para a morte. A Bíblia diz assim, há caminhos que ao homem parece direito, mas são caminhos de morte. Talvez nós estejamos trilhando caminhos de morte, criando nossa própria espiritualidade, quando há um Deus que diz assim, eu conheço as tuas obras. E tu não és nem morno, tu não és nem quente nem frio, tu és morno. Portanto, sendo que só Deus nos conhece, nossa atitude em face dessa mensagem deve ser como a do salmista. Sabe qual deve ser a nossa atitude? Não é abrir a boca e falar o que quer, não. É dizer assim, sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Querido, faça disso a sua oração. Diga, meu Deus, eu não me conheço, não. Miserável homem que sou, como diz Paulo, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu penso que as suas orações vão ser mais poderosas quando você escancarar seu coração a Deus e dizer, Senhor, salva-me de mim mesmo. Ele fala assim, tu és morno. Quem nos diz aquele que conhece nosso coração? Tu és morno, né? A maior parte dos profetas mornos tem o seu nome, tendo o nome, mas falta ali o zelo. Por que ele é chamado de morno? Porque ele não é zeloso pelas causas de Deus. Ele é zeloso pelo trabalho dele, ele é zeloso pela família dele, ele é zeloso pelo carro dele que ele tem, ele zela tanto que o carro está brilhando. Isso não é errado, não. Porque é bom guardar o carrinho novinho para poder, quando vender mais no mesmo preço, né? Mas, querido, zelo não é só isso, não. Zelo pela causa de Deus, porque enquanto nós cuidamos muito bem da nossa família, a igreja está entregue às baratas. E alguém que bate no peito e diz assim, eu sou um líder da igreja de Deus, ele deveria ter vergonha. Porque a igreja de Deus está entregue às baratas. E quem vai cuidar da igreja? Existe igreja aí fechando, sabe por quê? Porque existem líderes negligentes. E ainda bate no peito dizendo assim, eu sou um bom líder. Queridos, nós temos que sair dessa situação. Temos que sair desse conformismo, dessa mordidão. Sabe por quê? Porque falta zelo na causa de Deus. Eu olho para os profetas do passado e vejo homens de zelo. Nunca existiu homens como Elias. Alguém até diz assim, cadê o Deus de Elias? Aí Deus diz lá do céu, cadê os Elias de Deus? Não existe poder porque não existe Elias de Deus. O Deus é o mesmo. O Deus não mudou. Ele é o mesmo do passado. Ele é o mesmo Deus do presente. Agora precisa se levantar homens e mulheres que sejam Elias de Deus. Eu estou falando isso aqui, não está aqui no papel não, viu? Isso aqui é o Espírito Santo está pedindo para falar para vocês. Queridos, 4 fatores da mordidão em 2 minutos. Por que são chamados de morno? Porque são indiferentes à devoção
e ao fervor cristão. Há muita gente aí gastando 3 horas com o WhatsApp, com a internet, e gastando 5 minutos com a palavra de Deus. Isso é uma vergonha, irmãos. Vamos sair dessa zona de conforto, sabe por quê? Porque a tecnologia está nos levando à perdição. Não é do diabo, não, mas nós somos muito distraídos. Gastemos mais tempo com a palavra, porque ela vivifica, ela santifica, ela tira você da morte espiritual. Muitas pessoas não estão dedicando tempo à devoção. A devoção muito pobre. É por isso que nós temos uma igreja muito pobre. A igreja está cheia de pessoas vazias de Bíblia, vazia de oração. São mais consumidores do que contribuintes. Sejam contribuintes, meu irmão, e a igreja vai mudar. Segundo ponto que leva à mortidão: não estão dispostos a morrer para o eu e a seguir de perto os princípios de sua fé. O eu sempre reina, e não é Cristo que reina. E se for preciso Cristo destruir o eu, ele vai lançar fogo na tua vida, na minha vida, e louvado seja Deus pela aprovação, porque ele vai tirar da mordidão. Terceiro ponto da mordidão: não se empenham de maneira cabal e de coração na obra, identificando com os seus interesses. Queridos, a obra de Deus depende de nós. Deus podia enviar anjos do céu para pregar o evangelho, mas quando uma igreja passa um ano inteiro e não batiza uma só alma, essa igreja poderá estar morta, porque ela perdeu o foco, e o foco dela é só programas. Programas são bons, mas salvar é o nosso alvo. Jesus Cristo veio a esse mundo para isso, para servir. Precisamos ter uma igreja que salve, não uma igreja que faça só lindos programas, mas uma igreja que faça a diferença na comunidade, que ame a comunidade, e que a comunidade diga assim: essa é a igreja de Deus. Vai ser como um imã para atrair, porque o amor atrai. E eu quero concluir com o quarto motivo para uma mordidão: falta em seu coração a obra interior da graça de Deus. Querido, nós vamos chegar ao céu não porque a gente é bom, não porque a gente se esforçou, não porque a gente orou mais, não porque a gente guardou o mandamento, não porque a gente fez tudo certinho. Nós vamos chegar ao céu única e exclusivamente pela graça de Cristo. Nós não temos mérito nenhum. Nós não temos mérito nenhum. E eu termino com um pensamento do Reavivados, né? O cidadão do céu não será aquele que terá uma vida melhorada. Não foi aquele: chegou aqui porque melhorou de vida. Não. O cidadão do céu é aquele que está de acordo com os padrões de Deus. Eu quero concluir, eu quero ser exato aqui, já é 7 horas. Por nós, a gente passaria aqui a manhã toda, né? Eu me planejei para uma coisa, o Espírito Santo fala outra coisa para nós. Mas eu quero concluir dizendo para você o seguinte: ele diz assim: eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Mas Jesus falou assim: eu quero que você compre ouro refinado, vestiduras brancas e colírio. E ele diz claramente que esse ouro refinado, esse colírio, esse ouro significa o amor e a fé. Queridos, a Bíblia diz assim: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua... Eu pergunto, nós estamos amando a Deus realmente com esse padrão? De todas as forças, o melhor do meu tempo é para Deus, o melhor das minhas energias é para Deus, o melhor dos meus recursos financeiros é para Deus, o melhor dos meus talentos é para Deus ou para a glória minha? O melhor do meu corpo é para Deus ou eu só vivo enfermo, com a mensagem de saúde como eu tenho, eu só vivo doente, em vez de ser um testemunho, sou uma vergonha? Eu pergunto, o melhor do meu Deus. É por isso que o amor tem que estar presente, e a fé que nos mantém. Isso eu quero mostrar para vocês. Eu não sei se David preparou esse gráfico aí da fé. Preparou, David? Qual página? Qual página que está, pastor? É a última, é a página 49, a roda da fé. Enquanto ele mostra aqui, eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Só concluindo com essa imagem aqui, que já passaram 2 minutos, eu não quero ultrapassar não, em nome de Jesus eu quero manter, tá certo? É uma roda, nós temos uma rampa. Se você for ver o livro, eu vou mandar, Gilson, para você, o livro, viu? Se você for ver o livro na página 49, você vai ver aqui, ó, a roda da fé. A roda da fé, aqui está a rampa
que é a santificação, o topo, que é a vitória, a roda, que significa a roda da fé, o que nos move, é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé, mas o segredo não está na fé. Aqui, olha, pronto, vocês estão vendo, então? Aqui está, essa é a rampa, né, que nós temos que subir, que se chama santificação, é a obra de uma vida inteira. Se nós queremos alcançar a vitória, nós temos que passar no segundo processo da salvação, que é a santificação. A vitória está lá, nos aguardando, e já nos é garantida. Mas essa roda aqui, chamada roda da fé, é que nos move. Em meio às dúvidas, às incertezas, é que nos move. Mas o segredo da roda é o eixo. E esse eixo aqui significa, sabe quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo é que nos move, que nos leva a viver uma vida santa para alcançar a vitória. E, queridos, a fé, ela é muito importante, mas não é a fé que vai nos salvar. É Cristo que é o eixo dessa fé que vai nos salvar. Que Deus nos abençoe. Quanto vocês estão dispostos a viver esse reavivamento e essa reforma em suas vidas, levanta a sua mão bem alto. Louvado seja Deus. Queridos, antes de orar, eu quero convidar você a estar aqui amanhã, viu? Novamente, nós vamos continuar às 6 horas da manhã. Convida outras pessoas também para estar presentes. E vamos orar nesse momento, que daqui a pouco nós temos que ir para a igreja. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por esses momentos maravilhosos que passamos aqui. É certo que nós temos um coração de pedra, mas mesmo assim o Senhor está disposto a quebrar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. Senhor Deus, só o Espírito Santo é capaz de fazer isso. Nós temos passado a vida toda confiando que nossos sentimentos irá nos levar para Deus, mas nosso coração nos trai a cada dia. Quantas vezes nós temos buscado a Ti, quantas vezes temos prometido a Ti que vamos mudar, e isso não acontece. Ó Senhor, nós já estamos cansados de viver uma vida cristã hipócrita, uma vida cristã que não leva a nada, uma vida cristã de igreja, de faixa de igreja, quando o que falta é religião. Não é a igreja que vai nos salvar, mas é uma religião genuína, vivida com a morte do eu a cada dia. E que possamos viver essa experiência em nossa vida. Nós já estamos cansados de viver um cristianismo morno, sem graça, sem aparência. Mas, Senhor, nos ajude a viver um cristianismo genuíno, porque isso não é impossível. Como diz o apóstolo Paulo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Ao olhar para nossas limitações, podemos até entrar em desespero, porque a gente vê que não é possível alcançar nada. Mas, Senhor, nós estamos lidando com um Deus do impossível. E esse Deus que começou essa obra em nós, no dia que nós nos batizamos, há de concluí-la até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que esse reavivamento já começou na vida dessas famílias que aqui estão ouvindo essa live. Porque nessas famílias haverá uma revolução. E essas famílias irão revolucionar outras famílias, irão revolucionar a igreja, irão revolucionar a sociedade, irá revolucionar o mundo. Ó Deus, que possamos sair dessa live com a certeza que nós tivemos um encontro poderoso com o Senhor Jesus. E que esse sábado seja um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora vocês podem abrir o áudio aí, tá certo? E dizer um bom dia, somente para ouvir a voz de vocês, né? Bom Amém? dia, pastor. Bom dia, Bom irmão. dia. Deus abençoe, viu? Deus abençoe a todos, viu? Até a Lange está lá em São Paulo, olha que maravilha. Seja bem-vinda, Lange. Olha que ele está aqui em São Paulo. Obrigada, É um pastor convite, né? Luciano. Um Deus beijo, um abençoe a abraço. todos, viu? Amém. Daqui a pouco a gente se encontra aí, viu? Na igreja. Bom dia para todos, viu? Até amanhã. Bom dia. Yeah.